Fala, meus amigos, bom dia, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui de novo no meu lugar favorito, como vocês já devem imaginar, os parques de Buenos Aires. E aqui é o mesmo parque que eu fiz a gravação no outro dia, que tava tendo a feira, né? E agora queria mostrar pra vocês sem feira e também falar sobre um assunto que um amigo meu veio me perguntar esses dias sobre sair das redes sociais. Ele chegou pra mim e me perguntou assim: César, qual que é o sentimento que te leva a sair das redes sociais? E tem me aparecido muito também, recentemente, muitas pessoas saindo, né? Muitos vídeos no YouTube falando sobre sair das redes sociais em 2024 e tudo mais. Então, eu queria falar sobre esse assunto. Pra mim, é uma coisa muito pessoal também, porque em 2016 começa essa minha história de sair das redes sociais, que foi quando eu estava estudando, né? Foi quando eu comecei a estudar filosofia, não na faculdade, né? Mas comecei a estudar assim, pra mim. E eu percebi que estava me atrapalhando muito, porque toda vez que eu ia começar a estudar alguma coisa, eu, sem perceber, ia lá e abria a página do Facebook e de outras redes sociais que eu tinha. E aí toda vez que eu ia tentar estudar alguma coisa, eu sem querer abria o Facebook. Quando eu via, eu já tava lá de novo. E eu comecei a reparar nisso. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo estudar porque toda hora eu entro aqui. Aí eu falei, cara, eu vou tentar desativar isso pra ver se eu consigo focar, sabe? E o que aconteceu foi que eu percebi que eu tava numa abstinência muito grande, porque toda vez que eu desativava eu entrava no Facebook do mesmo jeito, assim, eu não conseguia ficar sem. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada, isso tá me dominando, não pode ficar assim. E foi quando eu decidi realmente tentar me controlar e não entrar mais de jeito nenhum. E foi o que eu fiz. Então, desde 2016 eu não tenho Facebook. Depois, aos poucos, eu fui também desativando as outras mídias sociais, né? Eu desativei Twitter, Instagram. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma rede social. Eu reativei algumas outras vezes, mas sempre acabo desativando, né? E dessa vez eu acho que foi definitivo, assim, porque já não sinto nem um pouco de falta. E eu queria falar sobre isso. Por que eu desativo as redes sociais? Além de ser por conta desse lance de foco, né? De me atrapalhar muito nos meus estudos e coisas assim. Tem também aquele lance todo de toxicidade. Acho que essa não é a melhor palavra, mas de você ficar se comparando com os outros também. E, sabe, na rede social tá todo mundo sempre muito feliz. E outra coisa que me incomodava, não a felicidade dos outros, claro que não, mas nesse sentido de, assim, ninguém ser real, tá ligado? Parece que tá todo mundo ali vivendo uma vida de mentira. Ninguém é quem é de verdade. Você conhece a pessoa de verdade, sabe que ela não é daquele jeito. E o que a gente tá tentando mostrar, sabe? O que a gente tá tentando ser? Por que a gente tá sendo assim? E, cara, eu conheci muitas pessoas que são incríveis e que se comparam tanto que começam a acreditar que, sabe, não são nada. E essa reflexão me trouxe muito esse sentimento de, cara, eu não quero estar nesse ambiente, sabe? E fora isso também, um outro ponto é que... Olha o pessoal jogando basquete ali. Tá vendo um cachorrão aqui, eu parei de falar. Eu tô com medo, ele tá olhando pra mim. Não sei se ele vai querer me atacar, sei lá. Parece Scooby-Doo, ó. Não parece não. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Eu vou virar aqui pro pessoal jogando basquete enquanto eu falo. Cara, agora eu esqueci o que eu tava dizendo. Vou tentar lembrar, calma aí. Ah, me lembrei que eu ia dizer. É que outra coisa que me incomoda muito é, por exemplo, no Instagram, quando você posta algo, você fica naquela ansiedade de sempre estar vendo quem curtiu, sempre estar vendo quem viu o seu history, sempre estar vendo... Cara, por quê? Sabe, a gente não percebe porque a gente está fazendo há tanto tempo que já se tornou normal. Mas quando a gente vê de fora, a gente percebe que isso não é normal, cara. O que a gente está fazendo, sabe? E isso começou a me incomodar de uma forma de que chegou ao ponto que eu percebi que eu estava gastando 3, 4 horas por dia, assim, fazendo nada, só vendo reels, vendo o que os outros estavam postando, ficando revendo quem é que viu minhas coisas. E, cara, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E o que a gente está fazendo com ele, sabe?
Mas apesar disso, eu queria também trazer um outro ponto, que tudo tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Nem tudo são males. A rede social ela é uma coisa muito boa, é uma coisa muito incrível, é uma ferramenta. É como se fosse uma faca. Eu já dei esse exemplo antes em outro vídeo, que uma faca ela pode ser boa ou ruim, depende do que você vai usar. Se você vai cozinhar, ela é ótima. Se você vai assaltar alguém, é uma coisa péssima. Então assim, a rede social é igual, ela não é mal por si só. É o uso dela que faz ela ser menos proveitosa, digamos assim, né? Mas acaba se tornando um pouco natural você ir para esse caminho, porque ela foi feita para isso, sabe? Todo o algoritmo, tudo que tem ali foi feito para você passar mais tempo lá e não sair de jeito nenhum e ficar viciado mesmo, quase como uma droga, né? Inclusive eu acho que tem alguns estudos que falam sobre isso. Não vou dar certeza aqui, porque eu me lembro de ter lido, mas não lembro exatamente se era esse o tópico. Então, cara, pra mim foi isso. O lado bom das redes sociais pra mim é que eu seguia muitas coisas de arte, muitas coisas que me inspiravam, muitas coisas do que eu estudava. Tem muita gente fazendo conteúdo bom e que realmente agrega. E também nem tudo precisa agregar, sabe? Tem coisa que é legal, tem hora de ver meme, tem hora pra tudo. O problema é que quando a gente tá lá, a gente não consegue separar esses horários. A gente entra num loop infinito de ficar ali o dia inteiro e não consegue sair. Assim, não vou generalizar também. Tem pessoas que conseguem sair, mas no geral, assim, falando por mim, pelas pessoas do meu círculo, é muito difícil. E, bom, esse é o sentimento que me leva a sair das redes sociais. E agora eu tenho usado só o YouTube mesmo, não pretendo mais voltar. E acredito que vai ser assim por um bom tempo, cara, porque não acho que nenhuma outra rede social vai me reacender essa chama assim de, pô, tem que voltar a postar alguma coisa, tenho que, sabe? E é isso. Eu espero que esse bate-papo tenha sido de alguma forma boa para você que está ouvindo. Queria lembrar também que eu não sou professor de nada, eu não sou formado em nada ainda. E isso aqui é mais uma coisa baseada nas minhas experiências. A ideia aqui é a gente trocar uma ideia. É você me dar os seus pontos também, o seu contraponto, se você concorda ou não concorda, se você já passou por isso. E se você acha que você não tá viciado, cara, tenta ficar sem. Faz esse teste, porque eu me surpreendi quando fiz a primeira vez. Eu falei assim, não, eu entro quando eu quiser. E aí quando eu desativei a primeira vez, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Eu quero entrar, não consigo ficar sem. Então é meio chocante quando você percebe isso assim, dessa forma, né? Então faz esse teste, fala assim, vou ficar uma semana sem TikTok, vou ficar uma semana sem Instagram, e ver o que acontece, se você realmente consegue ficar sem. Se você realmente conseguir, cara, parabéns, você tá liberto disso. Mas se você ficar nessa ansiedade de toda hora querer voltar, cara, dá uma refletida sobre isso aí, porque o buraco é bem fundo, sabe? E é isso. Antes, espero que vocês também tenham aproveitado esse caminho bonito aqui do parque. E olha que legal, aqui tem um canil, cara. Dentro dos parques, né? Pelo menos os que eu fui, geralmente tem esse canil aqui, que os cachorros ficam dentro. Você vai, passeia no parque, ou deixa os cachorros aqui, ou fica aqui dentro com os cachorros. Tem água pra eles, tem um monte de coisa aí. Olha lá eles lá, não sei se dá pra ver. Bom, é isso, gente. Muito obrigado e até mais.